A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus pela oportunidade de falar da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nesses breves devocionais, vamos finalizar hoje um pouco mais sobre a vida de Abraão. A Bíblia cita Abraão, já falamos sobre isso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o nosso Deus, o Deus que enviou Jesus Cristo. Então, continuando, se você voltar aos outros devocionais, você pega as duas outras partes. Mas o que acontece? Mais tarde, Abraão e Abimeleque fizeram uma aliança e o lugar ficou conhecido como Berseba, Poço do Juramento, pois Abraão havia cavado um poço e os servos de Abimeleque haviam tomado a força. Contamos a história de Abraão nessa casa, então, com a história de Sara, aquilo que você já pôde assistir nos vídeos anteriores. Deus declarou que Abraão teria uma grande descendência, mas Sara, vendo que não era capaz de conceber um filho a Abraão, ofereceu sua serva Agar a Abraão para ter um filho. Então, do relacionamento de Abraão com Agar, nasceu quem? Nasceu Ismael. Esse costume de uma serva conceber um filho do seu senhor era uma prática comum da época. Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Olha que bênção. Depois, Isaac, o filho da promessa, nasceu. Agar e seu filho Ismael foram despedidos por Abraão. Sabemos que houve problema entre eles e Abraão os despediu. Eles saíram pelo deserto de Berseba. Em Gênesis 21:13, se você tem sua Bíblia aí, você acompanhe e verifique isso. Deus avisa que também faria de Ismael uma grande nação, porque também era descendente de Abraão, e através de Ismael que surgem os árabes, e dele estabelecem sua origem até Abraão. Isaac foi o filho da promessa, que nasceu quando Abraão já tinha 100 anos. Então a promessa de Deus foi cumprida, mesmo que eles achassem que era impossível. Com 100 anos, nasceu o filho da promessa, nasceu Isaac, louvado seja Deus. O nome de Isaac significa rir ou riso. Isaac se tornou o centro de toda a esperança de Abraão para o cumprimento das promessas que Deus havia feito. Porém, Deus pediu Isaac em sacrifício a Abraão, sabemos essa história. Deus provou Abraão, pediu seu único filho em sacrifício, apesar de Deus não haver relato de sacrifícios humanos, apenas Deus provou Abraão, e sabemos que Abraão foi muito bem sucedido. Deus preparou o sacrifício que foi o cordeiro. O maior impasse que Abraão poderia ter enfrentado era que, além do amor que sentia por seu filho, o fato de que a promessa de Deus poderia não se cumprir. Mas não foi isso que aconteceu, louvado seja Deus. Abraão confiou plenamente na fidelidade de Deus e sabia que, se Deus quisesse, poderia fazer com que Isaac se ressuscitasse dos mortos para cumprir a sua promessa. Deus tem poder, Deus é onipotente, tem poder para todas as coisas. A fidelidade de Abraão foi demonstrada e Deus preparou um cordeiro para substituir Isaac naquele sacrifício. Abraão tomou outra mulher para si, Quetura. Bem provável que foi após a morte de Sara. Existe uma discussão se Quetura realmente foi a segunda esposa ou apenas uma segunda concubina. O que podemos afirmar é que com Quetura ele teve mais 6 filhos: Zinrã, Joquzã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. Através dos filhos que teve com Quetura, Abraão também se tornou o pai de outros povos, como os midianitas. Abraão viveu 175 anos, foi sepultado por Isaac e Ismael no campo de Efron. Tudo que Abraão tinha foi dado a Isaac e para os outros filhos, apenas presentes. Abraão foi o pai do povo hebreu. Abraão é o pai da fé, pois o Novo Testamento revela que todos que têm fé em Jesus são descendentes espirituais de Abraão. Gálatas capítulo 3, versículo 29. A Bíblia não fala praticamente de nada da vida de Abraão antes de 75 anos de idade. Abraão foi pai de Isaac com 100 anos. Louvado seja Deus por isso, por esse milagre. Abraão era quase um nômade, porém era um homem muito poderoso e rico. Ele era um homem de paz, mas utilizava seus servos como um exército em conflitos ocasionais. Abraão teve encontros pessoais com Deus, e um deles, Deus, em forma humana, visitou Abraão acompanhado de 2 anjos.
Abraão também recebeu a palavra de Deus em sonhos. Você pode ver isso em Gênesis capítulo 15, versículo 1 e 13. Gênesis capítulo 22, versículo 11. Foi chamado pelo próprio Deus de profeta. Gênesis capítulo 20. Por 2 vezes escondeu que Sara era sua esposa. Contamos essa história nos outros vídeos. Abraão é chamado de amigo de Deus. Que nós possamos ser amigos de Deus. É uma grande bênção isso. Ter a Deus como Senhor, como primeiro nas nossas vidas. Depois de Moisés, o personagem do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento foi Abraão. Que Deus abençoe sua vida. Se você puder compartilhar, curtir, nos ajudar em nosso canal, muito obrigado, te agradecemos. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Amém.